O Via Justiça de hoje fala sobre a legítima defesa da honra. Nós vamos abordar a discussão no STF sobre a inconstitucionalidade do tema. Nossos convidados, o juiz Marcelo Gonçalves de Paula, que é titular do 2º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Belo Horizonte, integrante da CONCIV, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E a defensora pública Maria Cecília Pinto e Oliveira, da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, o NUDEM, de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. E eu pergunto para o senhor e para a senhora qual é a importância desse julgamento pelo Supremo. Começando com o senhor, doutor Marcelo. É uma luta histórica dos movimentos feministas e também de todo o sistema de justiça que busca essa igualdade de gênero no estabelecimento das relações procedimentais e fundamentais da nossa Constituição. Então, ela vem num momento importantíssimo e consagra aí toda essa caminhada que a gente vem defendendo de anos e anos, e de décadas e décadas, se a gente for pensar a nível nacional e internacional para todo esse movimento. E já tínhamos feito esse movimento no Fórum Nacional de Violência Doméstica, o nosso FOMAVID, desde 2019, estabelecendo essas discussões, inclusive com enunciados em que a gente vai demonstrar no decorrer desse nosso bate-papo aí. Mas recebo, assim, com muita felicidade esse novo momento e esse marco no combate aí a essa desigualdade de gênero e tratamento desigual das partes dos processos. Gostaria também da análise da senhora sobre a importância desse julgamento, doutora Maria Cecília. O Supremo já formou maioria, né? Sim, já formou maioria ontem, na quinta-feira, e eu considero essa decisão positiva, de um modo geral, apesar dela ter alguns pontos ainda um pouco polêmicos, que na prática podem gerar aí algumas dificuldades, mas, em geral, eu considero positiva, porque ela vai obstar, né, a utilização de teses que naturalizem a violência contra a mulher e que institucionalizem essa violência, né? Não é natural nós pensarmos que uma vida pode ser tirada simplesmente para defender a honra masculina, né? Essa vida, ela não é secundária. As mulheres, assim como os homens, têm direito à vida. Então, em geral, eu considero essa decisão positiva e eu acho ela importantíssima para fomentar esse debate sobre as teses de defesa, sobre o limite ético de uma tese de defesa aí utilizada no plenário do júri. Doutor Marcelo, por que a tese de legítima defesa da honra seria inconstitucional? Nós temos vários parâmetros. Desde 2019, em Recife, quando tivemos o nosso Fórum Nacional lá, iniciamos esse debate por causa de uma já sinalização legal que nós temos na Lei 11.340, quando em 2015 foi inserido o dispositivo do artigo 10A, que lá estabelecia a possibilidade, durante os inquéritos, do delegado ou da delegada fazer os indeferimentos de perguntas que viessem a inserir no contexto privado das pessoas de gênero vítimas de violência que lá estariam sendo inquiridas. Esse debate levou a nossa reflexão no sentido de que princípios constitucionais que regem o nosso ordenamento jurídico deveriam ser preservados. E a base de todos eles seriam os princípios fundamentais consubstanciados da dignidade da pessoa humana. Então, a partir disso, se desdobrou e a gente cria, em 2019, o enunciado 47, que trata especificamente dessa discussão lá no plenário do Tribunal do Júri, ampliando essa possibilidade de serem indefinidas teses dessas naturezas, porque feriam e ferem frontalmente esses princípios, porque nós não podemos distinguir dignidade atrelada às relações voltadas a concepções do sexo.
nós temos que demonstrá-las que estamos diante de pessoas, e não só a utilização da dignidade da pessoa humana voltada para a mulher, como também para o homem. É o que aconteceu nos desdobramentos desses votos, à medida em que cada ministro foi acrescentando os seus pontos no momento em que eles viam essa incidência. Então, eu vejo o ponto de partida, a partir da Constituição de 88, que reinterpreta todo esse ordenamento da década de 40, que vinha até então se mantendo. Doutora Maria Cecília, analistas contrários dizem que a decisão do STF subverte as garantias constitucionais do Tribunal do Júri, na questão da plenitude da defesa, da soberania dos vereditos. Isso procede? Bom, a decisão, de certa forma, ela limita, lembrando que a ampla defesa é uma garantia do réu inerente ao Tribunal do Júri, e no Tribunal do Júri, como o réu é julgado por seus pares, né, digamos assim, por seus iguais, por cidadãs e cidadãos comuns, pessoas leigas, pessoas que não são juízes togados, como o doutor Marcelo, são pessoas que não têm formação jurídica. Isso dá à defesa uma gama muito maior de possibilidades de argumentação. Então, por isso, a ampla defesa é uma garantia. Mas, por outro lado, essa garantia ela não pode ser utilizada de forma absoluta, de forma a naturalizar e legitimar o assassinato, o feminicídio, em nome da proteção da honra, como se a vida da mulher fosse secundária, como se a mulher fosse hierarquicamente inferior, subalterna ao homem. Então, é possível, eu já trabalhei no Tribunal do Júri, já trabalhei em vara criminal, né, já atuei perante varas criminais, já fui defensora criminal, e eu nunca precisei desqualificar a mulher vítima de feminicídio ou de tentativa de feminicídio para poder pedir a absolvição do meu assistido. Eu nunca precisei fazer isso. É possível fazer uma defesa técnica de qualidade sem lançar mão dessa argumentação. E muitos estão dizendo que a decisão teria sido arbitrária porque ela impede previamente o uso dessa tese, e por mais que eles sejam contra, muitos criminalistas sejam contra o uso da tese de legítima defesa da honra, eles dizem que esse controle deveria ser feito individualmente, caso a caso. O problema é que no Tribunal do Júri, a forma como os jurados decidem é feita por meio de quesitos, respostas a quesitos. Esses quesitos são apresentados a eles, e um desses quesitos a gente chama de quesito genérico, que é: os jurados absolvem o réu? Se eles respondem que sim, depois essa decisão dos jurados ela não pode ser anulada porque ela é contrária à prova dos autos. Vamos supor que o réu confessou ter sido o autor do feminicídio. Mesmo que ele confessou, os jurados podem absolver por qualquer motivo nesse quesito genérico. Ele não está necessariamente vinculado à prova dos autos. E, recentemente, inclusive, a primeira turma do STF decidiu um habeas corpus de um caso até aqui de Minas Gerais, entendendo que, nesse caso, não é possível anular o julgamento se a absolvição se deu no quesito genérico, nesse que eu expliquei. Portanto, é muito complicado. Não pode esse controle individual nesse caso. E também é arbitrária, então eu acho que a decisão foi acertada, ela é polêmica, sim, limita, de certa forma, essa ampla defesa, mas está no limite é um limite que é condizente com a nossa Constituição, com a valorização da vida das mulheres e da igualdade entre mulheres e homens. Doutor Marcelo, eu gostaria que o senhor comentasse a fala da doutora Maria Cecília nessa questão da plenitude da defesa, da soberania dos vereditos. Eu vejo que a interpretação que os que militam no júri, eu fui juiz de tribunal do júri há mais de 16 anos, fui titulado do primeiro tribunal do júri de Belo Horizonte, é essa forma de tentar trazer ainda essa plenitude de gênero sem estar inserido no contexto de interpretação da nova ordem constitucional. Não há limitação de defesa nisso. O que existe
essas pessoas que não interpretam todo o ordenamento jurídico de acordo com o princípio constitucional. Então, para dar uma nova discussão sobre isso, trazem um contexto de limitação de defesa. Na verdade, a interpretação deles é que é equivocada. Apesar de estar lá a plenitude do Tribunal do Júri inserido no contexto constitucional, nós temos que lembrar que, na Constituição, nós temos princípios fundamentais e a dignidade da pessoa humana, está no artigo 1º, existe lá. Depois nós temos garantias e princípios constitucionais individuais, do artigo 5º para frente, e esses princípios é que norteiam interpretações. Então, trazer uma interpretação de norma infraconstitucional da década de 40, primeiro ela teria que ser recepcionada pelo texto constitucional, uma nova ordem, e tentar, com essa interpretação da década de 40, num contexto, para mudar isso como limitação de defesa, eu acho que falta, na verdade, é compreender o que é uma inserção de normas infraconstitucional, de recepcionalidade ou não delas na nova ordem a partir de 88, e dar aí essa visão de que a Constituição, na verdade, está estabelecendo que ela é claramente prevista. O que nós temos agora é uma evolução de julgamento com perspectiva de gênero. O que o ministro Toffoli trouxe é um julgamento com perspectiva de gênero. E, ao abrir esta discussão, nós vamos trazer, claro, muitas teses machistas e patriarcais de um contexto em que a legislação foi criada naquela época. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Via Justiça volta em instantes. Via Justiça de volta, hoje falando sobre a legítima defesa da honra. Estamos analisando a tese da legítima defesa em apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade desta tese. Participam do programa o juiz Marcelo de Paula, que é titular do 2º Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Belo Horizonte, e a defensora pública Maria Cecília Oliveira, da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, o NUDEM de BH. Pergunto para a senhora, doutora Maria Cecília, abrindo esse bloco, o que essa decisão do STF ela vai causar no cotidiano do sistema criminal brasileiro? O que muda para os argumentos da defesa? Bom, pela decisão, essa tese de legítima defesa da honra, ela foi considerada inconstitucional e foi determinado que ela seria impedida de ser utilizada tanto na fase pré-processual quanto processual, direto ou indiretamente, nesses crimes que estão submetidos aí à júri. Portanto, caso essa tese seja utilizada, o julgamento poderia ser considerado nulo, né? Essa sentença, a decisão do Conselho de Sentença seria considerada nula e esse julgamento teria que ser refeito, né? A utilização direta dessa tese é mais fácil da gente vislumbrar. A indireta, eu acho que só a prática dirá, porque é importante a gente lembrar que no júri existe a defesa técnica, feita ali pelo profissional que está defendendo o réu, seja da defensoria pública, ou seja, uma advogada, um advogado, da autodefesa, que é o próprio réu se defendendo ali daqueles fatos que estão sendo atribuídos a ele. É muito difícil para a defesa técnica interferir na autodefesa daquele acusado. E se ele abordar, por exemplo, se ele fizer uma colocação que induz a gente a pensar que ele está indo por esse caminho. Eu peguei ela me traindo e eu perdi a cabeça e fui lá e matei a minha mulher. Não tem como o defensor ou defensora interferir naquilo ali. Então, como que vai ser feito? O juiz-presidente vai mandar a pessoa parar de falar? O que vai ser feito, entendeu? E tem outros aspectos secundários também. Por exemplo, o Código Penal prevê que a pena pode ser reduzida se a pessoa age sob o domínio de violenta emoção. Então, se a defesa argumenta esse fator
de traição da pessoa ou de abandono emocional, você vai poder usar esse argumento para poder reduzir a pena. E, além disso, na dosimetria da pena, quando o juiz vai fixar o montante da pena, ele tem que considerar um dos fatores que está lá na lei, que ele tem que considerar o comportamento da vítima. Então, a defesa também não vai poder usar essa tese, nem para pedir uma redução. Então, esses contornos mais, esses reflexos mais práticos, eu acho que só o tempo dirá. Eles são mais polêmicos, né? E agora, a realidade fática, né, a decisão do tribunal, ela não vai mudar a mentalidade das pessoas, não vai mudar o comportamento das pessoas. O machismo, ele é estrutural, ele está arraigado na nossa sociedade. Ele veio de uma cultura patriarcal que nós herdamos aí por sermos uma colônia, né, um país colonizado, e toda essa cultura de que o homem desempenha a função de chefe da família e que a mulher hierarquicamente está subalterna a ele, portanto, o comportamento dela seria uma extensão da honra dele, isso está arraigado na sociedade. Mas é importante essa decisão para provocar esse debate, né? Sim. Essa mentalidade a gente vai mudar com políticas públicas, de educação e de promoção da emancipação feminina, né, para que a mulher possa sair daquele ciclo de violência. Eu acho que o mais importante é esse aspecto. Doutor Marcelo, como que essa tese da legítima defesa da honra surgiu no direito brasileiro? Ela não está colocada expressamente no ordenamento jurídico, não, né? Não. Quando a gente vê lá as prudentes ilicitudes no artigo 23 do Código Penal e a legítima defesa destacada no artigo 25 do Código Penal, vem na década de 40. Esse contexto é o que a doutora Maria Cecília colocou aí. Nós tínhamos uma sociedade extremamente patriarcal, um ordenamento jurídico muito patriarcal e machista, né? Se lembrarmos do Código Civil de 16, em que a mulher precisava de autorização para vender um objeto, colocar o patronímio do homem no seu nome, era considerada como relativamente incapaz. Tudo isso foi mantido até na primeira alteração constitucional que a gente tem na década de 60, para que a gente pudesse ter aí uma visão diferenciada sobre esse contexto. Então, ela é uma tese extremamente antiga, utilizada em sua grande maioria pelos grandes operadores do direito, principalmente por advogados homens no plenário do júri, que conseguiam o êxito nesse sentido, em que inseriam lá na legítima defesa essa discussão. Mas o próprio artigo 25, quando você analisa ele, existem certas questões em que você poderia, no desdobramento da quesitação, impedir ou impossibilitar esse uso da legítima defesa, quando é a questão voltada para a moderação dos meios utilizados. Que moderação é essa? Será que a palavra era uma moderação, ou só um instrumento físico era moderação? Enfim, mas o que é o grande ganho que a gente tem agora? A gente tem uma análise do caso sob perspectiva de gênero. Isso é um marco. Nós estamos na escola judicial atualmente discutindo nesse curso que a gente está dando para toda Minas Gerais, com todos os juízes. Já é uma luta desde 2016, quando eu integrei a coordenação da CONCIV, para que a gente trouxesse aos colegas e às colegas essa análise de gênero. E não adianta a gente ter um ordenamento, uma Constituição, mas se eu não consigo mudar as lentes interpretativas dos fatos, eu não chego a esse alcance. Então, com essa mudança agora sob perspectiva de gênero, trazendo isso para os nossos colegas e colegas, a gente encontra decisões de acordo com esses novos parâmetros. Mas eu queria pontuar algumas coisas colocadas pela doutora Maria Cecília, no sentido de que o indeferimento dessas teses já está previsto na nossa Lei 11.340, no artigo 10A. Lá possibilita o julgador ou a julgadora de fazer esses deferimentos quando entra na questão da vida privada e da dignidade dessa mulher. Com o amparo agora do enunciado 47, isso pode ser amplamente utilizado. Quando a gente fala da diminuição de pena
o elemento da injusta provocação da vítima, né? Violenta emoção. Só que a gente tem o elemento normativo dessa diminuição, que é após injusta provocação da vítima. Cai por aí. Eu não posso dizer que a minha honra, estar na minha honra, legitima uma ação violenta como essa. Então, já cai na injusta provocação. E, no artigo 59, lá, quando a gente está nas circunstâncias judiciais, comportamento da vítima, ao trazer essa visão da moral também, eu não posso analisá-la mais como um comportamento reprovável para a influência dos atos. Então, essas são as discussões amplas em torno disso. Doutora Maria Cecília, a senhora veja que o direito ele acompanha a sociedade, né? Foi difícil, mas chegou o divórcio. Aí adultério deixou de ser crime. A senhora acha que isso demorou a acontecer, essa inconstitucionalidade dessa tese? Com certeza. A nossa Constituição ela já prevê há muito tempo, né? Desde a nossa Constituição de 88, prevê que é dever do Estado coibir, né, a violência no âmbito das relações familiares. Então, o Estado ele tem a obrigação não só de adotar condutas positivas, de adotar políticas públicas para que essa violência seja coibida, editando uma lei, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, que visa a prevenir e a enfrentar a violência contra a mulher, como também ele não pode tolerar essas teses, o uso dessas teses que objetificam a mulher e que menosprezam, que naturalizam esse comportamento violento dos homens, simplesmente porque aquela mulher não se enquadrou num padrão social de mulher recatada e do lar. Isso é muito importante, porque, por exemplo, no julgamento da Ângela Diniz, no julgamento, aqui, olha, até cometi um ato falho, no julgamento do Doca Street, o julgamento ele foi transformado no julgamento da Ângela Diniz. Ela foi julgada, ela foi questionada sobre a conduta social dela, sobre o comportamento sexual, foi dito que ela abandonou os filhos, ela foi chamada de prostituta de alto luxo, tudo isso para justificar o comportamento do namorado dela, que, na verdade, ele é que cometeu o crime. Então, eu acho que demorou, sim, para ter essa decisão. Ela não era condizente com os princípios constitucionais da proteção da vida, da igualdade entre mulheres e homens, e esse que eu acabei de falar, do dever, essa norma do dever do Estado em coibir a violência no âmbito das relações familiares. Então, eu acho que, nesse ponto, a decisão foi muito acertada, sim. Sim. No mês do Dia Internacional da Mulher, a imprensa divulgou dados alarmantes. Em Belo Horizonte, a violência doméstica cresceu 50%. Foram 2.491 registros dessa violência, do ano passado para cá. O Brasil teve 105 mil denúncias de violência contra a mulher em 2020, segundo o Ministério da Mulher. Vamos para as considerações finais. Doutor Marcelo de Paula. Eu vejo que essa decisão do STF ele fixa um novo parâmetro para nossas interpretações e digo que é uma interpretação voltada à dignidade da pessoa humana. Então, em todo o universo em que se discute essa desmoralização, desconstrução da dignidade, a gente pode aplicá-la. Não só no universo da violência doméstica, mas amparando até os outros procedimentos que a gente possa ver. É esse que eu acho que é o grande recado dessa nova decisão. Que ela tem como base 3 pilares fundamentais, se a gente olhar nos votos proferidos até agora, que é a proteção à vida, a dignidade da pessoa humana e a igualdade de gênero. Esses 3 marcos principais norteiam daqui para frente as nossas relações. E buscar sempre a aplicabilidade do artigo 10A da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que evita isso que a doutora Maria Cecília colocou muito bem, que é a revitimização. Então, a legislação está lá, claramente, ela tem que ser utilizada, e que daqui para frente a gente possa ter muito mais a busca
por esses julgamentos com perspectiva de gênero. Então, eu fico feliz e agradeço também essa oportunidade de participar num espaço tão importante como esse, para levar esse recado e esse pensamento também do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que está lutando para ir para o aprimoramento das suas operadoras e dos seus operadores de direito. A senhora agora, doutora Maria Cecília, considerações finais. Eu considero a decisão importantíssima, um marco no enfrentamento à violência de gênero, e lembrando que legítima defesa da honra não é tecnicamente legítima defesa. Legítima defesa é você repelir uma agressão injusta, repelir uma agressão injusta com os meios necessários. Um homem atacar uma mulher, matar uma mulher simplesmente para defender a honra dele, é uma agressão covarde e totalmente desproporcional. E isso é um debate importantíssimo que ela traz sobre a naturalização, sobre a institucionalização dessa violência de gênero. Então, eu acho importantíssimo nós rechaçarmos cada vez mais essa tese. É possível proporcionar uma ampla defesa, é possível compatibilizar os princípios da ampla defesa e da soberania dos vereditos com os direitos da mulher. Então, essa tese não é necessária, uma defesa técnica, uma defesa responsável, uma defesa feminista não precisa lançar a mão dessa tese. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Marcelo Gonçalves de Paula e com a defensora pública Maria Cecília Pinto e Oliveira. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a MAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.